Raquel já aqui conosco. Agora é hora da gente esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores, muitas dúvidas. Vamos começar, Raquel. É uma telespectadora que ficou viúva aos 22 anos e só recebeu a pensão com 23. O advogado disse que eu só teria direito por 6 anos. Será que consigo alterar esse tempo? Olha, ele ainda foi muito otimista, porque pelo que eu vi ali naquela tabela, são 3 anos, viu? Não consegue não, amiga, alterar. Vamos fazer o que a gente faz, é a legislação. Então, se a gente você vê da importância que é o legislativo, né? Os deputados que a gente coloca, é numa hora dessa que a gente sabe o que é que eles fazem. É isso. Foi isso que já fizeram, tá? Então não são 6 anos, não. Porque como 6 e 3, às vezes fica o som, né? A fonética parece, talvez você tenha entendido errado. Mas são apenas 3 anos. E contando, se ela recebeu, ela deu entrada, recebeu a retroativa, é contado. O INSS marca, é igual o computador, estabeleceu ali, morreu. A Bertânia traz aqui uma situação que eu fiquei, assim, curiosa para entender. Faz 2 anos que o marido dela faleceu e ela disse que não teve direito a nada porque ele tem uma pendência em São Paulo. Fica vago, Bertânia, a gente não sabe que pendência é essa, né? Porque pensão não tem nada em relação a isso. Salvo, Fernanda, aquela história que a gente começou em relação se ele ainda é ou não casado, né, com outra pessoa. Ou alguma coisa, ou alguém está tentando, desse tipo, tá? E tem a questão, por exemplo, se ele estava desempregado e ele estava muito tempo sem pagar alguma contribuição e devia ter algum processo, alguma coisa nesse período. Ação judicial trabalhista para reconhecer algum vínculo, né? Então, se não reconhecer o vínculo ainda no processo trabalhista, durante esse processo ele faleceu. Então, tem esses pormenores aí, mas pelo jeito ela tá bem. Se não estiver, é bom procurar um advogado para te orientar melhor em relação a isso, né? Edvânia diz o seguinte: em caso de morte do ex-marido, a mulher que já tem pensão e tem 2 filhos adultos, como é que fica essa situação? Uau! Então, pensão é porque ela já tem outro marido que deixou uma pensão para ela. Ou foi o pai, ou foi do exército. Porque, olha bem, é porque às vezes as pessoas confundem a aposentadoria com pensão, né? Pode ser que essa ex-mulher tenha a aposentadoria, né? Exatamente. Ela já tem uma aposentadoria, que é aquela das primeiras perguntas. Então, isso não atrapalha. Mas lembra, uma das coisas que ela pode estar falando, se for pensão alimentícia, que também é aquilo. Pensão alimentícia, se as pessoas, quando de muito tempo recebem, se o seu esposo já não exonera essa pensão, se a pessoa já está independente, ele não exonera, em caso de falecimento, se ela recebe uma pensão alimentícia, significa que ela depende financeiramente do ex-marido. Então, ela, junto ao INSS, ela pode estar como beneficiária. Ô, Sheila, uma filha recebe a pensão do pai há muitos anos. Caso ela case, a pensão é destituída, ela perde o benefício? Fernanda, eu acredito que esse caso específico são dos militares, lembra? Que tem a lei dos militares, que hoje em dia é um opcional, foi do passado, quem tinha esse direito, né, que eles contribuíam com um percentual em cima para as filhas ficarem solteiras, elas receberem a pensão do pai. Olha bem, nesse caso específico do Exército, sim, porque é uma legislação própria do Exército, tá? E é outra situação, porque isso pode surgir para várias outras pessoas. Eu até aqui nos bastidores já estava discutindo isso com Praga. Olha bem, se você ficou viúva, isso aconteceu até 91, no ano de 91, você está viúva, você realmente não pode casar. Esse é um fato, até 91. Se de 91, se a sua pensão, a origem dela foi pelo falecimento do seu cônjuge e isso ocorreu depois de 91, não há empecilho legal para você casar ou constituir uma união estável. Essa pergunta sempre surge. Então, com essa situação, eu já aproveito para responder várias outras que podem vir, Fernanda. Inclusive, o rapaz tinha colocado ali sobre união estável, se tem dificuldade para dar entrada na pensão, porque não é um casamento e união estável. É o mesmo processo, né, Sheila? Fernanda, desde que constituída, né? Exatamente. Se você tem a documentação, se você tem todo o documento, que a gente já falou isso aqui a semana passada, retrasada, se você tem esse documento já reconhecido ou judicialmente ou diretamente no cartório, você não tem muita dificuldade. Existem meios de provar isso no INSS. Primeiro, os 2 anos, você vai ter que juntar algum documento, certidão de filhos, você vai ter que fazer provas. Tem uma lista de documentos que eles pedem. Claro que isso vai dificultar. Imagina se ele tem uma ex-mulher que já entra primeiro e já começa a receber.
tem que prestar atenção, né? A Déia disse o seguinte, ela não trabalha porque toma conta da mãe, ela quer saber se existe algum benefício para as pessoas nesses casos. Não, Fernanda, aí no caso específico 2, né? Não posso dizer que não. Se sua mãe for aposentada por invalidez, você pode conseguir um benefício que é aquele benefício de 25% a mais na do valor, que dela, isso pode lhe né? ajudar, ou ajudar o núcleo familiar. Mas se você não tem nenhum tipo de previdência, se você, além de cuidar da sua mãe, você não faz alguma outra atividade informal, aí eu teria a recomendação do MEI, que eu acho incrível e por enquanto ainda está valendo, funciona, é incrível. Dá direito à aposentadoria, dá direito ao auxílio doença. Você pode receber até também, no caso de licença maternidade, você pode receber o auxílio maternidade. Então, fora isso, infelizmente, não tem. Simone está dizendo o seguinte, ela é casada, na verdade casada não, ela é viúva há 1 ano e ela tem 43 anos. Ela quer saber se recebe pensão, ela na verdade recebe uma pensão de um salário mínimo, se ela conseguiu um emprego com carteira assinada, ela perde alguma parte da pensão? Não, as coisas não, uma coisa não está vinculada à outra, não. É igual aquela história do casamento, eu posso ou não casar, eu perco ou não a pensão? De jeito nenhum, não, uma coisa não interfere. É diferente se você se aposenta por invalidez. E aí você tem a possibilidade de ter um contrato, carteira assinada, aí é outra história, tá? Mas só porque recebe a pensão não impede você trabalhar, não. Muito pelo contrário. Muito bom. Boa tarde, minha mãe tem 63 anos, ela não é aposentada, mas viveu 30 anos com meu pai. No ano de 2019, eles casaram no civil. Em 2020, o meu pai faleceu, mas minha mãe até agora não conseguiu o benefício. Entramos na justiça por ele. O caminho é esse, né, Sheila? Mas estranho esse tempo todo. Sabe a questão, Fê, que você vê muitas vezes? Você vive uma vida toda de união estável e aí você faz o casamento. É como se não valesse os outros anos. Por isso a importância da conversão. Por isso que é importante você ter esse registro desse tempo todo de união estável. Isso é um direito. Eu não acredito que ela vai ter nenhum empecilho em conseguir essa aposentadoria, essa pensão, em hipótese alguma. Só os trâmites legais, mas já entrou na justiça, fez muito bem. Com certeza, seu advogado tentou administrativamente, se não consegue administrativamente, aí corre para o judiciário. Perfeito. É isso mesmo. Sheilinha estará de volta a próxima semana, mas você encontra Sheila nas redes sociais. @Sheila_Sodré. Vá lá para segui-la, que tem muito conteúdo bom postado todos os dias. E é isso, eu aproveito para dizer assim, as perguntas que me encaminharam e que estão aqui, a gente responde e publica também na rede social. Com a sua permissão, a gente indica e marca você. Sem a sua autorização, a gente bota algumas respostas que podem te auxiliar. @Sheila_Sodré. Beijo, amiga. Beijo. Bom São João! Bom São João! Do jeito que dá. Com certeza. Intervalo comercial na volta. Os babadinhos dos famosos. Magali Mel e Desirê já estão por aqui. O bicho tá pegando fogo hoje, viu? Tem mais bomba do que fogo de artifício, até imaginar aí. Hoje é bomba bujão, né? Que mais? Pedro de véia. Que mais? Qual é a outra? Chilena. Olha, tudo que é grau que você imaginar tem hoje. Sai daí que eu volto já já.